Permitir. Gravação começando. Só um adendo, Golim. Assim que liberar o vídeo aqui para mim no Drive, eu vou subir lá no meu canal, né? Isaac Ribeiro na História. Aí eu vou subir lá, não tem problema não, né? Imagina, nenhum problema. Você me manda depois que eu dou uma ajudada a divulgar também. Tá, joia, pode deixar. Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde até a minha esposa que acabou de entrar aqui, Cristilane Ribeiro. Boa tarde, Aparecida, boa tarde, Thomas, Micaele, Anderson. Estamos começando agora mais uma live com mais um convidado especial. Se tivemos o nosso convidado Paulo Mancha um mês e meio atrás, hoje nós temos Gabriel Golim, youtuber, também tem um site sobre futebol americano, ambos com o mesmo nome, Golim Sports, e tá bombando, graças a Deus, né, tá bombando, tá indo muito bem, toda semana, pelo menos, né, uma ou duas vezes, eu pego e leio tudo que tem para ler, que foi lançado na semana, que eu não consigo fazer isso todos os dias, mas eu pego para fazer isso daí. Então, vamos lá. Golim, essa é uma live da Escola Simão Bolívar, em Guajará-Mirim, a eletiva Futebol Americano, mais especificamente, o nome da eletiva é Touchdown, Conhecendo o Futebol Americano, parte 3, a saga continua. Adorei. E começando aqui as perguntas, né, ou aqui as indagações, né, assim, eu acompanho, como eu falei para você, eu acompanho futebol desde 2012 aproximadamente, né, do Super Bowl 46, o Super Bowl que você não gosta, né, porque o Patriots do Tom Brady, até então do Tom Brady, perdeu pro Giants do Eli Manning, e desde então passei a observar e acompanhar mais o esporte, né, meu irmão que começou a me explicar essas regras, por curiosidade, ele é um cabeça de queijo, eu sou um 49er, né, e ele começou a me explicar as regras, e eu passei a admirar cada vez mais. E como que se deu o seu contato com o futebol americano? Quem que te apresentou a esse mundo? Boa tarde, Eziel. Isaac, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo, fico muito feliz, como eu te falei antes, só de saber que tem gente que passa os vídeos para o pessoal conhecer, entender as regras, é uma realização para mim, assim, é esse tipo de coisa que me mantém fazendo, porque sempre foi meu objetivo, e aí já junto um pouco com o contato também, porque sempre que eu gosto muito de algo, eu quero fazer um conteúdo disso, então eu já fiz canal de videogame, já fiz um monte de coisa, mas o futebol americano foi a coisa na minha vida que mais pegou. Desde o primeiro jogo eu me apaixonei, fui atrás e até hoje eu continuo aprendendo, porque você nunca sabe tudo sobre futebol americano, não tem como, mas foi um amor à primeira vista, assim. E o engraçado é que eu acompanho o futebol americano há bem menos tempo do que as pessoas pensam. Eu comecei a acompanhar em 2015, depois do Super Bowl entre Patriots e Seahawks, o Super Bowl 49, esse que a gente venceu. Se eu tivesse assistido esse que você viu, o Super Bowl 46, eu não sei o que teria acontecido. Até porque os Patriots já perderam outro para os Giants em 2007 também, então uma tristeza. Vou pular essa parte. E aí foi engraçado porque em 2015 teve a Copa do Mundo de Rugby. E eu conheci o rugby, eu nem lembro como, e eu vi que tava tendo Copa do Mundo. E aí eu comecei a acompanhar e eu adorei rugby, fiquei apaixonado pelos All Blacks, que é o time da Nova Zelândia e tudo mais. E aí eu tava zapeando na televisão, e aí eu vi o futebol americano e eu falei, caramba, tem as linhas, parece um pouco o rugby, mas tem equipamento, fogos, show, 100 mil pessoas, é impressionante. E assim que eu vi, eu larguei o rugby, porque eu falei, o futebol americano é muito mais legal, muito mais espetacular, muito mais emocionante, e eu não lembro qual foi o primeiro jogo, mas eu me lembro que no primeiro jogo eu já me apaixonei. E aí comecei a ver vídeo, comecei a me inteirar, só que eu percebi que não tinha conteúdo, muitos conteúdos, para o pessoal que estava começando. Então era muito uma coisa mais avançada e tal. E quem está começando acaba sofrendo muito nessa segunda parte, que é um pouco mais profunda. Então eu falei, eu vou fazer isso aí. E aí eu comecei um canal que a ideia é ser a porta de entrada para quem começou a acompanhar o futebol americano, entendeu? Isso que é legal pra caramba. Talvez eu não teria feito dessa forma, porque eu sempre fui meio, então assim, no início eu era bem mais avesso à tecnologia. Eu assisti YouTube e tudo, mas não tinha canal. Eu abri um canal por causa da faculdade, que a gente trabalhava com tecnologia da informação, e eu tive que abrir um canal para fazer um trabalho da faculdade relacionado com o curso de História.
E meu canal ficou ali aberto até ano passado. Eu não tinha mais voltado a mexer no meu canal. Eu comecei a voltar a mexer no canal justamente por conta da necessidade da pandemia. É que eu colocava os vídeos relacionados à matéria para os estudantes. Um mandou mensagem para o professor. Não tá difícil entender com esses caras falando. Por que você não grava vídeo? Aí eu comecei a gravar. A gente comprou um programinha aqui de edição simples, o Movave, e comecei a fazer. Depois, no final do ano passado, por conta do acúmulo de atividades, eu deixei um pouco de lado, eu tenho que voltar a gravar agora de novo. Mas eu teria ficado um pouco mais avesso. Eu demorei muito para ter contato com o computador, porque a gente não tinha muito dinheiro em casa, era tudo muito mais apertado. Mas hoje eu faço tudo, quase tudo. Pagamento de conta, é por aplicativo. Vai fazer coisa no computador, YouTube, site, comprar a maioria das coisas pela internet. Então, eu também. Eu acabei me desprendendo um pouco daquele ranço que eu tinha com tecnologia. Mas eu fiquei assim, admirado quando eu comecei a procurar no YouTube, né, vídeos sobre futebol americano. Um dos primeiros que apareceu foi justamente o seu. Esse é o objetivo. E aí eu comecei a olhar e falar assim, caramba, ele fala uma linguagem que eu consigo entender tranquilo. E quando eu comecei a trabalhar com a molecada na escola com futebol americano, eu comecei a usar justamente isso porque tá na linguagem do povo, né? Tá na linguagem que é fácil deles entenderem. E mesmo assim, ele vai falando, aí eu paro um pouco o vídeo, começo a explicar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu faço isso com outros canais também de história, quando a gente tá online. Legal. Ou quando a gente tá presencial, talvez deva fazer isso mais online também, usar isso como exemplo. Mas é algo que ajuda. Então isso foi interessante pra caramba. Não, e a dificuldade é essa mesmo, porque o pessoal que tá começando a acompanhar, talvez seja um dos únicos esportes que você vê, se você não souber a regra, você vai boiar muito, assim, porque é realmente muito difícil. Você pode até pegar, tipo, eu acho que eles estão tentando avançar em campo, mas por que tá tendo falta? Por que eles têm que fazer isso? É um esporte com muita regra. E, além de tudo, ainda é um esporte americano, então os termos são em inglês e tal, então muita gente rejeita no primeiro momento. Só que eu sempre falo pro pessoal que se interessou que é só entender um pouco, que vai para frente, assim, porque é um esporte para quem gosta de competição, vai gostar, para quem gosta de espírito esportivo, vai gostar, mas também para quem gosta de estratégia, para quem gosta de teoria e história, é muito legal, é muito legal. É exatamente isso, né? Aí uma das coisas que eu coloquei aqui também para a gente ver, né? Que apesar de eu ter começado justamente com o Super Bowl 46, né, eu acho que o que te levou a torcer pelo Patriots foi justamente a vitória em cima do Seahawks. Eu acho que aquele desempenho dos dois times, né? E aquela interceptação na última jogada, talvez foi que fez. Eu falei assim, não, é isso que eu quero acompanhar, né? Mas mesmo assim, vamos dizer assim, eu não me empolguei, entre aspas, né? Em torcer nem por Giants nem por Patriots, né? Pelo contrário, né? Eu sei que depois daquele Super Bowl em 2012, ainda a Gisele deu umas declarações dizendo que o Tom Brady não pode fazer tudo sozinho. Eu peguei um ranço do Tom Brady por causa disso. Muita gente pegou. Então, eu falo assim, Patriots pra mim é igual Corinthians, eu não torço nem pintado de ouro. E eu não gostava do Brady, né? Hoje, já pelo contrário, acompanhando a história dele, eu já admiro muito o Tom Brady. Mesmo não torcendo a favor dele, né? Torcendo porque eu sei que a chance dele ganhar é muita, né? Tanto que ele provou com Tampa Bay que ele saiu do colo do Bill Belichick, todo mundo achando que ele ia afundar, ele levou Tampa Bay para o Super Bowl e ganhou. Mas foi justamente na temporada 12, 13, né, que eu comecei a me encantar com Colin Kaepernick. Eu falei assim, não, o cara joga demais, eu curtia demais a mobilidade dele, os lançamentos praticamente perfeitos dele, a mobilidade dele, e aí eu comecei a acompanhar o 49ers e torcer para eles, apesar de eu gostar, por exemplo, do Wilson, curto pra caramba o Russell Wilson, a forma como ele joga, o Aaron Rodgers, né, o cara é fantástico, são os três que assim que eu acompanhava e gostava pra caramba, e acabei me empolgando mais com o 49ers, mesmo eles não sendo campeões desde 95. Então, no caso, né, o que levou você a torcer pro Patriots provavelmente foi esse Super Bowl, então, contra o Seahawks?
Cara, isso é muito interessante que você falou, porque a gente culturalmente gosta de futebol, então a gente nasce tendo futebol na vida, e eu, pelo menos, eu aposto que a maioria do pessoal que tá aqui não escolheu um time para torcer. Foi porque os pais torciam, foi porque desde criança um time tava indo bem, não sei o quê. Inclusive, eu torço pro Santos porque meu pai torcia pro Santos, e o pai dele torcia pro São Paulo, só que meu pai é de 58, 58 é Pelé. Na época do Pelé, todo mundo começou a torcer pro Santos, porque era uma coisa impressionante. E muitas crianças fizeram isso em várias épocas com vários times. O futebol americano é diferente, porque a gente escolhe para quem vai torcer. E isso é uma responsabilidade, assim, porque se no futebol você vai só com o coração, na NFL o pessoal devia ir com o coração, mas você também pode fazer umas decisões. Eu vou pelo jogador, eu vou porque o time tá ganhando, porque o time tá perdendo, eu vou porque eu gosto das cores, eu vou porque tem relação com o meu time. Então, muita gente falava isso, os Patriots têm relação com o Corinthians, eu detesto isso, para mim tem nada a ver. Não mesmo. Mas tem muito disso. Golden, eu torço pro Palmeiras. Para quem que eu torço na NFL? Alguém que é verde, não sei o quê? Isso acontece muito. E quando eu comecei a acompanhar, como eu te falei, né? Eu comecei porque eu vi o Super Bowl 49, e aí depois eu fiquei meses sem ver a NFL. E aquele time que ganhou o Super Bowl me impressionou muito, achei muito legal, mas eu não tinha decidido torcer ainda, eu tinha gostado do esporte. E aí, eu gosto muito da parte histórica do time. E aí eu fui procurar um time que, assim como o Santos, era um time que os jogadores eram lendários, que tinha o melhor jogador do passado, que era um dos times mais icônicos, mas hoje não estava tão bem. E eram os 49ers também. Eu também tive um apreço muito grande pelos 49ers no começo, estudei sobre eles, fiquei lendo que eles jogaram no Candlestick Park, que foi um estádio que os Beatles tocaram, comecei a ficar viciado, assim. Só que, quando começou a temporada efetivamente, não dá para escolher time desse jeito que eu tava querendo escolher. E foi assistindo cada jogo que eu comecei a criar paixão. Então eu olhava o jogo dos 49ers e falava, puta, legal, mas não tá batendo. E bateu com os Patriots, sabe? Naquele time lá. E aí eu comecei a analisar a história e eu falei, olha que interessante, eu procurei um time parecido com o Santos, que tinha um jogador histórico do passado, mas os Patriots têm isso no presente, sabe? O Tom Brady, que pode se chamar de o Pelé da liga, ele estava em atividade. Então eu fiquei admirado de poder torcer pro melhor jogador da história da NFL enquanto ele jogava. E aí, puta, quando eu aceitei isso, falei, acabou, é Patriots. E isso já definiu quando eu fui assistir o jogo no estádio. Então hoje eu ainda tenho um sentimento pela cidade, porque eu consegui ir lá visitar. Então acabou, agora eu sou Patriots. Mesmo o time estando uma tristeza, eu vou continuar. Ah, mas isso é a mesma coisa. Eu falo assim, se eu fosse escolher por quem estava ganhando, provavelmente seria o Patriots, ou o Broncos que ganhou com o Manning, o Seahawks que ganhou com o Wilson, ou os Giants que você viu ganhar Giants também. Que ganhou com o Eli, os Eagles que ganhou com o Nick Foles. Exatamente, muita gente passou. Ou hoje em dia os Chiefs, né? O pessoal tá torcendo muito pelo Mahomes. Eu lembro que o Lamar Jackson, porque eu gosto muito de ver esses caras jogando que tem estilos diferentes, né? Eu sou fã do Tom Brady, mas ele é aquele quarterback típico que fica no pocket, que é aquela área central ali, fazendo passe. E hoje em dia o esporte está evoluindo para ter jogadores muito mais móveis, que correm com a bola, que fazem ser muito mais divertido. É o caso do Colin Kaepernick, por exemplo. Nos 49ers da década de 90 teve o Steve Young, que foi um dos primeiros quarterbacks a correr com a bola também, e isso atrai as pessoas. Então muita gente torce por esses caras hoje também. Ah, isso não. E o que levou você, no caso, a gente falou um pouquinho de tecnologia, o que levou você a montar, né, o canal do YouTube, né, o Golim Esportes, e agora, mais recentemente, o próprio site. Além disso, a inspiração para o site, para o portal, veio do The Playoffs? Já vou começar por essa, com certeza. Sou muito fã deles. Mas voltando um pouco, como eu te falei, eu sempre gostei de criar conteúdo, porque eu sempre acompanhei também. Então, desde que eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu acompanhava muito o YouTube, porque eu via os canais de videogame, e eu sempre adorei e sempre quis produzir conteúdo. E inclusive foi isso que me fez ir para a faculdade de rádio e TV. Eu descobri que é uma coisa que eu gostava, assim. Eu nunca fui muito de matemática, muito das exatas e tal. Eu gostava mais desse tipo de coisa. E
E para mim era assim, uma coisa que eu gostava muito, eu queria passar de alguma forma para as pessoas. E como eu te falei, o futebol americano foi gigante nisso, foi gigante. Eu começava a gostar e acho que a minha família não aguentava mais eu falar com eles disso. Eu falava, eu vou ter que falar para alguém. E aí eu pensei, puta, eu pego o celular, me filmo e eu consigo falar para qualquer pessoa que queira na internet, sabe? Só que eu nunca imaginei que pudesse tomar uma proporção, porque o futebol americano é muito um nicho no Brasil, né? É muito pouca gente que conhece, mas hoje é o maior canal de futebol americano do Brasil e eu fico muito feliz com isso. E hoje eu já sei que o potencial é muito grande. Todos os anos o futebol americano cresce muito, a audiência do Super Bowl aqui no Brasil é muito legal, a ESPN todo ano divulga o quanto cresce a audiência. E aí, eu já tinha o canal desde 2017 de futebol americano, fazendo meus vídeos, mas eu falei, eu acho que eu posso expandir, porque eu posso criar conteúdo que eu sei que não tem na internet. Então eu comecei a fazer podcast, eu comecei a focar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e aí eu falei, tem muita gente na internet que adora escrever sobre futebol americano, mas não tem um lugar para fazer isso. Então eu pensei, eu posso criar um site em que eu possa chamar pessoas que queiram escrever e que já tem uma vitrine, porque o Golim Sports, bem ou mal, já tem um nome, assim, as pessoas já sabem que putz, eu conheço, então eu vou querer ler e tudo mais. E aí eu fiz uma seletiva para a galera que quisesse escrever sobre futebol americano, pensando... Eu pensei em me inscrever, só que... Por que não? Porque, assim, eu acho que eu vou furar demais e não vai dar certo. Mas olha que interessante, eu pensei que eu fosse pegar um redator ou outro, e a gente teve 400 aplicações e selecionamos mais de 20 pessoas para a equipe. Hoje o portal Golim Sports, ele funciona completamente sozinho. Se eu morrer amanhã, ele vai seguir, porque a gente tem 9 posts por dia com notícias, matérias, editoriais, tem coisa para quem está começando, tem coisa para quem já acompanha há décadas, tem notícias, e ele vai com as próprias pernas hoje. A gente tem um editor-chefe, um editor, os redatores, e eu realizei um sonho, porque hoje existe conteúdo de futebol americano com a marca Golim Sports que está totalmente fora das minhas mãos. Eu não faço nada, sabe? E eu quero fazer isso cada vez mais, eu quero expandir cada vez mais, porque o meu maior objetivo é o futebol americano chegar nas pessoas. Porque, como eu te falei antes da gente começar, tem gente que gosta de futebol, que não gosta de futebol, mas que gosta de esporte e que por o biotipo da pessoa não bate com basquete, não bate com futebol, mas pode jogar futebol americano, ou não tem amigos porque não gosta de um esporte ou outro, mas que tem uma comunidade gigante de futebol americano, tem gente que começa a jogar, tem gente que não. Então, meu objetivo é espalhar, sabe? É uma das coisas que eu costumo falar para eles também, assim, futebol americano você vai ver pessoas mais baixas e um pouco mais troncudinhas, um pouco mais magras, que depois vão ganhar, vai para a NFL, tem que ganhar massa muscular, mas continua pequena, não vai crescer mais, porque os mais gordões, você vê lá caras de 1,85 m, quase 200 quilos, a maioria do peso é massa magra no caso da NFL, se a gente acompanhar aqui na BFA, querendo ou não, pelo amadorismo que nós temos ainda do esporte aqui, é gordura mesmo, mas o futebol americano permite isso por enquanto. Eu não preciso ser necessariamente grande de massa magra, eu posso ser grande de gordo, se eu gostar do esporte, tiver um preparo físico um pouco melhor, eu posso fazer. Exatamente. Não, e a gente analisa a NFL, que é o nível mais alto de futebol americano. Então é claro que só vão ter os melhores e de repente não é todo mundo que pode jogar. Mas aqui no Brasil, é literalmente qualquer pessoa, o mais baixo, o mais alto, o mais magro, um pouco mais gordo, todo mundo pode jogar. Até porque a gente tem referências na própria NFL. O quarterback dos Steelers, que é o Big Ben Roethlisberger, ele é gigante. Ele tem mais de 115 quilos, assim. Ele é bem gordinho. E aí tem o cara que foi draftado, né, que é quando o cara da faculdade vai para a NFL. Esse ano, o Devonta Smith, que é um recebedor, o pessoal fala muito dele ser magro, porque ele tem, se eu não me engano, 83 quilos. Para a NFL, que é o nível mais alto, é muito pouco, sabe? Então, isso é muito interessante. Aqui no Brasil, porque tem muita gente que não quer jogar, só quer assistir, tudo bem. Mas quem quer jogar vai achar a oportunidade, porque toda cidade tem um time. Nossa, eu já vi gente dos mais diversos lugares do Brasil falando, Golim, não tinha, ou tinha, ou tipo, não tinha time e eu fundei, sabe? Eu juntei meus amigos e fui. E isso é muito legal, porque todo mundo pode jogar e todo mundo pode se divertir, sabe? Inclusive, esse foi um dos temas que eu trabalho, que a gente conversou aqui com o Paulo Mancha,
E ele falou assim, isso é bom em parte e é preocupante em outra, porque a gente vê, por enquanto, não um crescimento, mas um inchaço, né? Porque a pessoa está conhecendo agora e quer ter time. E como a gente não tem tantos times que jogam a BFA de igual forma, ou que às vezes jogam só campeonatos locais e são bem restritos, então eles querem montar time para aumentar, e como é caro, nem todos vão conseguir sobreviver por longo tempo. Exatamente. Então, da forma que acontece no Brasil, provavelmente nós vamos ver uma redução no médio e longo período daqui para frente, de quantidade de times, e vai ficar aqueles que têm um aporte maior de outros times do soccer, que nem o caso o Galo, o Corinthians, o São Paulo Storms, eu não sei se tem um aporte do time São Paulo ou se é só um nome que é parecido. Tem. Agora eles até foram mais para São Paulo do que para outra coisa. Então, porque eu torço pro Galo porque eles apoiaram aqui, né, por enquanto. E como eu não sabia se o São Paulo era, assim, então eu gosto do Galo por conta do apoio que eles deram pro nosso programa da eletiva. Sim. Mas não impede, por exemplo, de eu torcer pro Galo e torcer pro São Paulo. Claro que não. Tirando isso, a questão é que nós temos um número muito grande de times. Se você entrar no site da BFA, tem lá uma listagem gigantesca de times, nem todos eles estão disputando todos os anos os campeonatos da BFA, que você tem o acesso e tem o principal. E a Elite. E a Elite. Mas nós temos já. Isso que é legal. Só falta a atenção maior de patrocínio, de mídia, para a gente conseguir profissionalizar o mais rápido possível isso, e aí sim, ter um aporte muito melhor. Não, desculpa, o cenário é muito difícil, e se eu estiver falando demais, você me fala também, porque eu desembesto aqui. O cenário é muito difícil para o futebol americano no Brasil, muito mesmo, justamente pelo que a gente falou, os equipamentos são caros, o pessoal não tem onde jogar, só para comprar uma bola de futebol americano acaba sendo quase R$100, então não é todo mundo que consegue comprar, e ainda mais um time que precisa de um monte. Mas, se tem uma boa notícia nisso, a NFL, quando ela começou em 1920, só 2 times da primeira temporada sobreviveram, que são os Packers e os Bears. A maior rivalidade. Exato. Na verdade, se for pegar em 1919, quando a liga estava tentando criar, deixa eu pensar agora, os Bears vieram só em 20, só tinham os Packers e os Cardinals, na verdade, que ainda era Chicago Cardinals, e depois eles evoluíram e tudo mais. Ou seja, até lá teve muito problema, começaram nas faculdades. Então aqui é normal isso acontecer, que bom que tem time pra caramba, porque isso gera mais investimento, gera mais patrocínio, que é isso que vai mobilizar, e você tem toda a razão. Infelizmente, muitos times vão ficar pelo caminho, porque não se sustentam. Infelizmente, na pandemia, muitos times acabaram e tal. Mas, ao mesmo tempo, esses que você falou, e tem outros também, o João Pessoa Spectros, o Timbó Rex, que são times gigantescos, hoje eles têm uma estrutura. O Galo tá construindo um estádio, sabe? É bizarro a gente pensar nisso. Então, ainda tá muito no começo, mas tem um prospecto gostoso de pensar para o futuro, porque as coisas podem dar certo, sabe? E a BFA, com isso, fazendo o campeonato. E se eu não me engano, o novo estádio do Atlético Mineiro, ele vai contar com mudança de campo para futebol americano também. Olha isso. Por causa disso. Isso foi alguma coisa que eu li no site do Galo FA e algumas lives que eu acompanhei a respeito dessa construção do estádio no canal do Galo TV. Impressionante. Não sabemos se isso vai ser mesmo de fato, né? Foi algo que eles gostariam que acontecesse e que talvez aconteça, a gente espera. Não, e ao mesmo tempo que isso acontece, a NFL tá estourando aqui no Brasil, tem cada vez mais gente acompanhando, não acho que demora, é porque a pandemia atrasou muito, mas eu acho que em 2, 3 anos a gente pode ter um jogo de futebol americano aqui no Brasil, o que vai atrair muito mais gente, só que hoje, antes de começar tudo isso, já tinha estádio de futebol, né, colocando aí mais de 5 mil pessoas para assistir futebol americano, sabe? Então vai crescer, não tem como não crescer. Não, o último Brasil Ball, que foi o último jogo foi em Santa Catarina, né, no Timbó contra o Spectros. Contra o Spectros, nossa, tava lotado. Então, e a ESPN faz de tudo para tentar divulgar, tem os narradores, o Paulo Mancha foi o comentarista do Brasil Bowl, que é um cara que eu sou muito fã também, então vai crescer. Não, e a gente espera que cresça logo, né? Exato. Outra coisa aqui que tenho para falar aqui, o legal também, né, é poder ver a evolução dentro do canal, tanto o cenário quanto as edições, né, que eu falo assim, eu coloquei aqui, né, eu lembro das jerseys e dos instrumentos, né, no cenário, e hoje você conta com um cenário muito mais bem elaborado, né, dá para ver aqui atrás, não está focando no cenário, mas
Aqui, ó, o Oner, o Patriots, o link do Golim Sports. Querendo ou não, o YouTube te proporcionou isso também. Com certeza. Então, a evolução natural acho que seria meio contraditório você ter uma evolução de números no canal e não melhorar outras partes, né? Talvez isso fizesse com que você estagnasse ou regredisse, né? Eu também. Além disso, você trabalha com alguma outra coisa além do Golim Sports? Então, só voltando um pouquinho para isso, o YouTube foi o que proporcionou tudo isso e eu sou muito grato de verdade, mas a gente ainda tá só começando, assim, porque você vê o maior canal de futebol do Brasil, são milhões de seguidores. O Golim Sports é o maior do Brasil em futebol americano e são 80 mil. Eu sou muito grato, eu não acreditava que chegaria a 80 mil, mas a gente quer chegar muito mais longe que isso. E com o portal agora também, a gente vai embora. E tudo, até hoje, nada que veio do Golim Sports foi pro meu bolso, foi tudo pro próprio canal. Então, quando eu comecei em 2017, eu tava morando com os meus pais, hoje eu já tô morando sozinho com a minha namorada, né, mas já fora da casa dos meus pais. Agora já tem esse cenáriozinho aqui, tudo isso para profissionalizar. Hoje a gente tem um editor no Golim Sports para fazer a edição dos vídeos, o Gretão, que é um menino que ele tinha acabado de perder o emprego quando ele começou a trabalhar comigo, e hoje praticamente tudo que vem do YouTube eu acabo passando para ele para dar essa ajuda, porque hoje 80% do Golim Sports é ele, porque ele que edita, ele que posta, ele que cria as artes, eu só gravo aqui. Então, isso continua. O portal que eu falei para você também, que hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas produzindo conteúdo toda hora, e é o que eu falei para eles, a remuneração é muito difícil, porque é muito difícil ganhar dinheiro com futebol americano no Brasil, então eles fazem pela exposição, mas eles também fazem por eles e pelo futebol americano, e isso vem para sua segunda pergunta. Não tem como viver de futebol americano no Brasil desse jeito, não tem como. Então eu trabalho com outra coisa, tenho um emprego normal das 9 às 6, como eu falei para você, eu fiz faculdade de rádio e TV e eu trabalho numa emissora de TV fechada, ainda bem estamos de home office, então dá para dividir um pouquinho as coisas, mas não tem como, infelizmente. O meu sonho é que dê, mas hoje não dá. Como tem canal no YouTube, eu sei que não é ESPN. Não é. Apesar que eu acho que tirando o Anthony Curti e o Paulo Mancha, nenhum mais continua com o canal, né? Pelo menos eu nunca mais vi o Paulo Antunes, a não ser nos vídeos da ESPN, ele só aparece nos vídeos da ESPN. Os únicos que continuam com canais, eu acho que foi na reestruturação do contrato, foi o Mancha, e ainda assim bem pouco, mais pela ESPN, e o Anthony Curti só. E o Curti, ele faz um trabalho excelente, ele consegue focar no canal, ele tem visualização pra caramba, e eu já falei pro Paulo Antunes um monte de vezes, Paulo Antunes, você tem que continuar com o canal no YouTube, porque ele é o comentarista mais popular do futebol americano, no Super Bowl é ele que comenta e tudo mais, e eu falei pra ele, se você fizer focar num canal, você vai me passar rapidinho, sabe? Porque ele tem a ESPN, ele tem o conhecimento de muitas décadas, ele assiste futebol americano, morou lá, ele está lá agora. E hoje está lá em Miami, assiste futebol americano desde que nasceu, então eu falo para ele que ele devia focar mais, mas eu entendo que compromissos e tudo mais, o Paulo Mancha também, eu tô sentindo que agora ele tá focando um pouquinho mais, mas eu acho que esses caras todos tinham que focar no YouTube, porque tem um público lá esperando para ter conteúdo e que não tá tendo tanto, sabe? E que tem que ter, cara, tem que ter. Eu gosto muito desses caras e eu já conheci o Paulo Mancha, a gente já fez juntos numa loja aqui em São Paulo um evento e eu sou muito fã dele, o Anthony Curti é demais, o Paulo Antunes é demais, o Everaldo, que infelizmente saiu da ESPN, eu também sou fãzaço dele. Com algum deles eu tô tentando estar em contato para ver se eu consigo uma live aqui também com eles, né? O Curti, o Antunes, quem sabe, algum dia eu consigo. Pô, eu vou tentar falar com o Paulo Antunes, você já tentou falar com ele alguma vez, não? Eu acho que só pelo Instagram também, mas ele não respondeu ainda, como tem essas... mas eu vou entrar em contato, vou tentar de alguma forma, quem sabe algum dia eu consigo. Vai dar certo. Outra coisa, uma coisa que você até voltou a fazer recentemente, mas fez um vídeo só, e que eu sinto falta que talvez poderia... eu sei até o que você vai falar. Colocar no portal, né, o entendendo o FA, né, os vídeos, ou passar para a forma de conteúdo no portal, e o guia do torcedor. Exato, cara. Cara, eu sou muito fã desses dois conteúdos, porque eles não são datados, né? Eles conseguem durar
o tempo que for. A série Entendendo Futebol Americano, eu acho que eu tô fazendo menos porque ela meio que já cobriu a primeira camada. Então eu já falei das regras, já falei dos times, das conferências, já falei de termos e árbitros e tudo mais. Aí a gente foi para um segundo nível que foi formações. Uhum. E agora eu quero continuar fazendo isso, com certeza isso eu tô devendo. O guia para o torcedor iniciante é um erro meu, assim, porque são os vídeos que eu mais gosto de fazer, porque eu adoro a história dos times. Ainda deve faltar uns 10 ou 15 times ainda para fazer. Só que qual que é o problema? Demanda uma pesquisa muito grande. Muito grande, Então, exato. eu fico uns 2 ou 3 dias focado só na pesquisa. E o algoritmo do YouTube, ele funciona muito com frequência. Então, às vezes, se eu ficar fazendo o guia para o torcedor iniciante, eu vou conseguir fazer 1 ou 2 vídeos por semana, sendo um deles o guia. Hoje eu consigo fazer uns 4 vídeos um pouco mais fáceis, e aí o YouTube ajuda, porque circula mais. Então eu não consigo postar tanto guia, mas você tem toda a razão, é um dos conteúdos que eu mais gosto, e é o que tinha mais que ter. Eu só vou parar quando eu tiver feito de todos os 32 times. Não, tanto é que ano passado, como foi mais, vamos dizer assim, foi mais turbulento por conta foi o primeiro ano que a gente teve com um estudo offline por conta da pandemia, ajuste, nosso sistema de estudo da escola integral, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, amplificado em relação às demais escolas estaduais, né? Nós temos algumas coisas diferentes, nós temos as disciplinas eletivas, temos as práticas experimentais, tutoria, então nós temos algumas coisas que outras escolas não têm. Uhum. Então, para ajustar todo esse sistema ao novo modelo offline, a gente levou um tempo um pouco mais apurado. E enquanto a gente estava dessa forma, eu trabalhei mais eu nem trabalhei tanto com Meet, eu só fiz a entrevista com o Victor Quintas, do Galo FA, né? Já não está mais no time, o contrato venceu e não renovou. E depois eu trabalhei mais com os vídeos. E eu usei o guia do torcedor iniciante e colocava assim, depois que eu trabalhei com toda a parte de regras, BFA, aí eu comecei a colocar os vídeos sobre os times e colocar a história. Então eu ia The Playoffs, eu ia em outros sites que agora não consigo recordar o nome, e usava os vídeos. Aí realmente é uma pesquisa gigantesca, porque nem todo site tem uma história completa, então você tem que buscar um pedaço aqui, um pedaço ali, e ir no site da NFL, traduzir, aí colocar. Então, e isso é uma coisa legal também, muito desse conteúdo só está em inglês, e muita gente não tem como chegar a esse conteúdo, então é um jeito também de trazer para o pessoal, e quando eu faço esses vídeos, eu faço a história inteira do time, então se eu for fazer dos Texans, vai ser mais fácil, porque eles estão na liga desde 2002, mas quando eu fiz dos Bears, analisar a história deles nos últimos 100 anos, sabe? Então, é o mais antigo, não é? É o mais antigo, é o mais antigo. E os Cardinals também, que já é desde o século XIX, só que eles mudaram muito, assim. Mudaram muito de cidade. Só que o pessoal abraçou muito o guia, porque as torcidas divulgam porque querem divulgar mais o time, a galera que não sabe para que time torcer acaba assistindo por causa disso. É aquele vídeo que no começo ele não vai muito bem, só que depois você vê, depois de alguns meses, a galera abraçou muito, assim, sabe? Eu adoro. E de verdade, o meu maior foco não é as visualizações, porque se fosse, eu restringiria muito o conteúdo, assim. Não é todo mundo que gosta desses vídeos um pouco mais teóricos e tal, mas eu adoro fazer, e é legal porque esses vídeos não é uma vez só, eles estão para sempre lá, sabe? Então daqui 20 anos, se alguém quiser saber a história do Baltimore Ravens, vai estar lá, sabe? Exato. E aí que entra, eu não sei qual é o nível de visualização entre esses vídeos mais teóricos e o que eu vou falar agora. Mas você começou a fazer já há um tempo, desde o ano passado pelo menos, que eu acompanho, né, os vídeos de Madden, né, que é o jogo, é o FIFA do futebol americano. Então, né, como que veio essa ideia de colocar no canal, né, e qual a diferença entre a visualização de um vídeo, né, por exemplo, você está fazendo agora em episódios, 2 jogos cada episódio, acompanhei o de ontem também, qual a diferença de visualização em relação aos vídeos mais teóricos?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu fui muito resistente em trazer Madden para o canal. O meu público, ele é jovem, então muitos dos que gostam de futebol americano também acabam jogando videogame, porque Aham. tá no público, né? E aí muitos acabam jogando Madden, então me pedem há muito tempo. Só que eu tinha na minha cabeça que o pessoal que estava no meu canal era para saber sobre o esporte, e se tivesse vídeo de videogame, acabaria tendo uma separação do público. E, na verdade, não tem muito isso no YouTube. Se eu quisesse focar só em visualização, em engajamento, talvez fosse mais inteligente fazer um canal só pro Madden, sabe? Aham. Mas eu não gosto muito disso, porque é tudo Golim Sports ali, sabe? Então eu gosto de fazer no mesmo canal. E aí eu falei, beleza, o Joe Burrow foi selecionado pelos Bengals, né, que é o novo quarterback deles, foi em 2018 já? Caraca, 2019? Eu já, 19. eu já tô perdidinho já. E aí 19 eu para falei, 20. 19 para 20, é. E aí eu falei, beleza, vou fazer uma série dele nos Bengals e vamos ver como é que vai esse Bengals. E a série foi muito legal. O primeiro episódio passou em visualizações qualquer outro vídeo. Só que aí, tipo, o pessoal vai meio ou assiste tudo de uma vez ou acaba perdendo um pouco a frequência. Então, o Aham. episódio 7 já é menos visualizações, isso é normal. Acontece até hoje, eu tô acostumado com série de videogame. Só que aí a gente fazia, tipo, o Super Bowl ser ao vivo, então pegou muita gente, também foi legal. Uhum. Aí, O draft faz o primeiro dia também. Dessa exato, vez você fez com exato. The Playoffs também, não foi? É, O segundo dia? isso, foi isso mesmo, exatamente. E eu fiz o primeiro dia de live e o segundo foi com o The Playoffs e foi sensacional. É, e aí eu fiz a série quando o Cam Newton foi contratado pelos Patriots, e aí depois eu fiz a série do Tua, começando pelos Dolphins, e agora a gente tá com o Trevor Lawrence nos Jaguars. E se não fosse o Greter, o meu editor, isso não aconteceria, porque a edição desses episódios é muito mais chata, porque eu gravo tipo 1 hora de vídeo para depois virar 40 minutos, assim, sabe? Porque eu não quero deixar o jogo inteiro também, porque nem sempre acontece coisas interessantes e tal. Então hoje tem um formato mais legal. E o que diferencia essa série de Madden para qualquer outra é que eu sou muito ruim. Então a galera que me assiste, ela não assiste para aprender a jogar. Ela assiste para me ver me ferrando, porque eu sou muito ruim, sabe? Ah, aqui, ó, falando em draft, olha o que eu fiz aqui esse ano. Olha aí. Aí eu separo Sensacional, dois. cara. Eu separo dois. Geralmente eu faço isso, eu comecei fazendo no passado, né? Aí eu coloco aqui quem foi selecionado, o colégio, e separo aqui que é 49ers e os Packers, que eu mando pro meu irmão, né? Ah, entendi. Eu tô vendo que teve um favoritismo aí. Porque como assim, com quem eu tenho mais contato do futebol americano é meu irmão, então eu Sim, sim. separo o que eu curto e o que o do meu irmão para deixar destacado para não ter que ficar procurando o tempo todo, né? Como eu não faço tudo colorido, aí Não, eu mando para ele. e eu acho que você devia se preparar para essa escolha dos 49ers aí, esse Trey Lance. Eu acho que vai ser muito interessante de ver esse Tô cara jogar. ansioso. Foi colocado como fala? Foi num dos Instagram que eu sigo, né? Eles colocaram lá nos stories como que como que você estaria preparado, né? Quando que o Trey Lance vai assumir a titularidade? Antes, até a 7ª rodada ou depois da 7ª rodada? Eu falei assim, não, até a 7ª rodada ele assume. da 7ª semana, você diz? Isso. Eu acho que ele assume rápido também. A questão é que é muito bom para os quarterbacks terem um tempinho de aquecimento, assim. Então, você pegar geralmente os times que escolhem primeiro é porque eles estão ruins. Então, um time como os Jaguars, por exemplo, o quarterback sofre muito, porque ele já é jogado no furacão, assim, já. Então, pode ter lesão e tal. No caso dos 49ers, eles são um time todo fechadinho, tem uma defesa boa, tem recebedores bons, uma linha ofensiva sólida, e subiram para pegar um cara. Então, eu acho que o Trey Lance é o futuro da franquia, não tem por que continuar com o Jimmy Garoppolo, mas se fosse os 49ers, eu deixaria ele no banco, se acostumando, porque o salto é muito grande, Isaac. Uhum. Da faculdade para a NFL é sempre muito difícil, e o Trey Lance ainda vem de uma faculdade
que não é das mais competitivas. Então, ele vai apanhar na NFL. Não tem como ele não apanhar, sabe? Então, o time conseguir minimizar isso, impedir ele de se lesionar e tal, é sempre melhor. O sonho, eu sei que a franquia quer voar rápido, mas o sonho é o cara ter o primeiro ano de folga. O Patrick Mahomes foi assim, o Tom Brady foi assim, o Drew Brees, o Aaron Rodgers ficou 3 anos no banco antes de começar a jogar, sabe? E isso é bom pro cara também. E o Tom Brady praticamente entrou no segundo ano por causa da contusão do QB do Bledsoe, titular, né? E depois exato. disso o Bledsoe não voltou mais. E aí não voltou mais e nunca foi tão bem sucedido. Ele chegou a ser o quarterback mais bem pago da liga naquela temporada que ele machucou. E é por isso que eu sempre agradeço ao New York Jets por ter machucado o Drew Bledsoe, porque foi nesse jogo que o Tom Brady entrou e aí Super Bowl logo na primeira vez. Que nem eu falo, todo mundo que eu converso, assim, tem que escolher fulano porque ele é o melhor. Eu falo assim, calma, gente, a gente nunca sabe. O Tom Brady foi o penúltimo a ser escolhido no draft dele e é o melhor da história. Ele é o GOAT, né? O greatest of all time. O melhor de todos os tempos. Exato, eu sempre falo isso, mas eu também falo que não é uma regra. Exato. Isso acontece uma vez, talvez na história, sabe? Eu fiz um vídeo lá falando dos melhores jogadores escolhidos tarde, e tem vários, mas é uma minoria, sabe? Porque é difícil. O Tom Brady, ele era lento, ele não era atlético, ele não estava numa forma física boa, só que ele tinha uma coisa que o pessoal avaliava pouco, que era o mental. Ele era inteligentíssimo, ainda é, né? É porque ele saiu dos Patriots, mas ainda tá aí. Ele é inteligente, ele tem visão, ele tem longevidade, e hoje ele é um case médico até, porque ninguém chega aos 43, agora 44 anos em agosto, do jeito que ele tá. Ninguém. E essa é outra exceção que não pode ser regra. Vai ser muito incomum ter outro Tom Brady, sabe? Mas ele ainda não é o mais velho. Tem um cara chamado George Blanda que jogou e aposentou com 48 anos. Ô, louco! E o George Blanda... ele foi kicker, ele foi quarterback e tudo, e ele jogou por 4 décadas, porque ele começou tipo em 69, aí jogou 70, 80 e aposentou em 90, sabe? É que kicker enfrenta menos problemas de contusão, a não ser que seja grave, que nem foi a do Cairo Santos, né? Tem toda a razão. Mesmo assim, o Cairo Santos conseguiu dar a volta por cima, né? Ainda bem, cara. E graças a Deus não vai ser mais o único brasileiro na NFL. Agora vai ter a companhia do Duzão e eu tô ansioso para ver o Duzão jogando. Vamos torcer para ele jogar esse ano. Eu acho que pode rolar, sim. Que eu tava conversando aqui com a minha esposa, eu falando com ela sobre isso. Eu falei assim, ele não vai começar como titular. Mas no momento que ele entrar, eu vou torcer para ele arrebentar tanto ele ser colocado todo jogo, pelo menos. Não, e é o que ele falou. Ele falou quando eu falei com ele lá no canal, esse é o 3º ano dele, né? E ele entrou por um sistema único na NFL, que é uma tentativa de ter jogadores internacionais, que é o NFL Undiscovered. E isso é muito legal, porque isso significa que se normalmente o time cortaria ele, o time não precisa cortar o cara, porque ele não tá no elenco, mas ele tá no time. É tipo, ele não tá entre os principais, mas o Brian Flores, que é o técnico dos Dolphins, ele vê muito potencial no Duzão, ele sabe que o Duzão trabalha muito duro, então E trocou ele de DL para OL, né? Exato. Line para offensive line. Exato, porque viu que ele poderia ser melhor nisso. Então, tipo, a linha ofensiva é uma das unidades mais importantes. A competição é muito grande, mas ele já tá indo pro 3º ano, treinando que nem um maluco. Ele não teve todo esse background de futebol americano que nem tem um americano que joga desde criança. Ele jogou muito aqui no Brasil, ele é incrível, mas ele talvez precise de mais tempo para desenvolver. Só que pelo que eu conversei com ele, eu tô sentindo que esse ano pode ser o ano de pré-temporada, assim, sabe? Tomara que seja mesmo, porque vai ser interessante demais, porque o Cairo Santos já deu certo, mas o Cairo foi undrafted, né? Ele foi escolhido depois do draft. Mesmo assim, ele é brasileiro. Eu estava estudando lá, mas é brasileiro e foi escolhido. Isso. Ele não, ele já foi nesse novo sistema que a NFL está usando. Exato. Então, dando certo ele, assim como já está dando certo o Cairo Santos, a chance de outros jogadores de qualquer outro time aqui do Brasil ser levado para a NFL ainda torna-se cada vez maior. E é isso que torna mais interessante a situação, porque nós já temos, do ano passado para esse, já foi, acho que 1 ou 2 meninas que foram, acho que para San Diego. Isso. Foram escolhidas para jogar em San Diego, tem o Duzão e tem mais
mais 2 ou 3 que foram levados também para o practice squad de outros times da NFL. Exato, que estão fazendo testes aí, né? Aham. Não, cara, eu a comunidade da NFL já tá um pouco mais alerta pro ano de 2028, porque eu não sei se você viu, o filho do Vitor Belfort, que é o Davi Belfort, ele é quarterback lá nos Estados Unidos. Olha que legal. E ele treina futebol americano, ele é quarterback de futebol americano desde que ele era pequeno. Então isso que eu falei do Duzão, de ter crescido aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, ele é de Cuiabá, e treinado e tudo mais. O Davi, lá nos Estados Unidos, ele não tem essa parte. Ele treinou tanto quanto outros jogadores americanos. E aí, ontem, ele recebeu uma bolsa de estudos para Alabama, que é uma das maiores faculdades de futebol americano. Bill Belichick gosta muito. É a que o Bill Belichick gosta muito, é a do Mac Jones, selecionado esse ano, é a do Tua Tagovailoa, é a do Jalen Hurts, selecionado para os Eagles. Então, isso é muito... Ele vai continuar na escola até 2025, se eu não me engano, e aí ele só vai começar a jogar no college lá para 25, 26. E aí ele só iria para a NFL em 28, se 29, tudo desse certo. Mas tipo, primeira coisa, não colocar essa pressão tão grande no menino, porque coitado, ele tem hoje 13, 14 anos, sei lá, então é uma injustiça colocar uma pressão tão grande no menino dessa idade, mas ao mesmo tempo é uma esperança para o Brasil. Sim. Imagina ter um quarterback brasileiro, sabe? É o sonho. E como é? Eu fico imaginando, eu me coloco às vezes no lugar deles, né? Tipo assim, como que eu estaria hoje no lugar do Duzão? Como que eu estaria no lugar do Cairo? Porque muita pressão. A principal chance de um jogador ser escolhido talvez seja como kicker. Né, talvez por causa do histórico de jogar futebol, a capacidade que o brasileiro talvez tenha para chutar, talvez coloque isso na cabeça de muitos treinadores da NFL. Exatamente. Brasileiro para jogar no meu time tem que ser kicker ou punter. Até porque os Colts têm o Rodrigo, né? O Rodrigo Blankenship, que é kicker deles hoje, ele nasceu lá, só que a mãe dele é brasileira. Então, tomara, né? Tomara. Já pensou ter um quarterback, cara? E ainda tem um outro, o sobrinho do Peyton Manning, que é filho do terceiro irmão, não é nem do Peyton nem do Eli. Art Manning, né? Art Manning, exatamente. É o nome do vô, não é? Que é o nome do vô, exatamente. Ele tá jogando futebol americano e ele também tá mandando muito. Então imagina a gente ver um Manning e um brasileiro na NFL nos próximos anos. Seria ser rival ainda de franquia, não, de divisão? Nossa, seria maravilhoso. Um nos Packers, outro nos Bears, seria lindo. E falando em jogo, né? Eu sei que você assistiu. Eu sei que você foi assistir jogos nos Estados Unidos, né? Foram 1 ou 2? Foram 2. Eu vi um em Boston, que foi Patriots e Packers, semana 9 de 2018, um Sunday Night Football. Talvez o melhor dia da minha vida, porque foi quando eu realizei esse sonho e foi maravilhoso. E foi em Foxborough, ver o Tom Brady no estádio ali na minha frente, assim, sabe? Nossa, foi incrível. Foi em Miami, né? E o outro foi em Miami. Aí em 2019 eu fui ver um jogo em Miami, que foi Patriots e Dolphins, lá no Hard Rock Stadium, que é o de Miami, 43-0 para os Patriots, no que seria a última temporada do Tom Brady pelos Patriots, e eu tenho o sonho de assistir todo ano, se der, mas com a pandemia e por ser muito caro e tal, é muito difícil. Mas é o sonho. O quão caro é? Porque a gente sabe que tem variações de preço, como em todo esporte, dependendo do local do estádio é um preço, dependendo do local é outro. Isso. Agora, o quão caro é o ingresso mais barato de um jogo comum? Tá, beleza, vou falar em números mesmo. Então, a gente tira a parte da passagem, que já é caro, hospedagem já é caro, mas aí todo mundo meio que sabe como é. Então, provavelmente o lugar mais barato para ir nos Estados Unidos é a Flórida, pode ser Orlando, pode ser Miami, que aí as passagens variam muito, mas já é caro. E o dólar, do jeito que tá, é difícil. Então, sei lá, 5, 6 anos atrás o dólar era 2,5, 3, aí agora já foi para 5,5, hoje tá 5, né? Então é caro, não tem jeito. Então hoje eu acho que você pode conseguir uma passagem para Miami aí para uma pessoa por, vamos colocar uns R$2.000 aí, que é uma média, provavelmente é mais que isso se não tiver escala e tudo mais, mas vamos colocar isso. Aí tem a hospedagem, que também é complicada. E a questão do ingresso é difícil, porque é o que você falou, varia de lugar, mas também varia de jogo. O que eu quero dizer com isso? Para o pessoal que não sabe, né?
Os jogos mais baratos são aqueles que são domingo à tarde, porque são vários no mesmo horário. Eles são exibidos só em algumas partes dos Estados Unidos. Então vou dar um exemplo aqui. O Miami vai jogar contra os Jaguars, que são de Jacksonville. É um jogo que não tem tanto apelo. Esse ano talvez tenha, porque tem a primeira escolha geral e tudo mais. Contra contra o Tua. Talvez esse não seja o melhor exemplo, é verdade. Vamos pegar um jogo entre Jets e Texans, vai. Que seja de domingo à tarde. Esse seria, teoricamente, o jogo mais barato. E você talvez conseguiria ingressos para esse jogo na faixa de uns 70, 80 dólares. Que aí, 8 vezes 5, 40, você pagaria uns 400 reais. É muito caro pra gente, mas não é um absurdo de caro. E aí tem o outro extremo, que e já tem até preço, inclusive, que é o jogo entre os Buccaneers e os Patriots para essa temporada desse ano, que é quando... O retorno. O retorno, que é o Tom Brady voltando para casa, assim, né? Enfrentando os Patriots, e os Patriots esse ano tem um potencial de muito bem, porque fizeram uma excelente draft, pegaram muita gente boa na intertemporada e tal, e esse jogo tá na média de $2.000, o que seriam uns 10 mil reais. Não, é que nem o Super Bowl, que geralmente o ingresso mais barato não é menor que $5.000. Né? O Super Bowl é outra coisa. Tipo, se você quer ver um jogo, você já vai sofrer um pouco, porque realmente é muito caro. Já tem que comprar antecipado e pagar em suaves prestações. Suavíssimas. Só que o Super Bowl é outra coisa, porque o Super Bowl é quase como se não desse para ver. Porque ou você paga $5.000, ou você tenta ganhar em sorteios, que tem um monte, ou você não vê, na verdade, porque é muito difícil. Ou você vai com uma empresa, ganha um sorteio, só que quem tem $5.000 para gastar? E os $5.000 nem é o melhor lugar, às vezes parte de $5.000, sabe? Então é realmente muito difícil. O Super Bowl é o maior sonho da minha vida, assistir um Super Bowl no estádio. Não sei quando que eu vou realizar, mas é justamente pela impossibilidade dele, porque não é só o jogo, é o show, não é só o show, é o espetáculo, são os caças que passam em cima do estádio, além de ser o jogo mais importante, né? Então... Alguém fala assim, acho que a princípio, né, um dos meus sonhos de consumo é assistir um 49ers contra Packers em Green Bay. O estádio de Green Bay é maravilhoso. Nossa. Só que o problema, né, não tem ingresso para daqui 30 anos, já tá tudo vendido. Eu teria que conseguir alguém que trocasse comigo. Esse é outro problema. Exatamente. Então, também me contento em ver o jogo em Santa Clara agora, né, no Levi Stadium. Que é um estádio lindo também. O show de bola. Não, tá perto da Bay Area, né? Thrash Metal, já tem tudo ali. Total, cara, é verdade. Metal. Tem Los Angeles ali próximo, que é do Hard Rock. Ali estaria perfeito para mim. Você tem toda a razão. E você trouxe uma coisa muito legal também. O estádio de Green Bay, agora com a pandemia não teve tanto isso, mas ele sempre esteve esgotado. Já faz mais de 30 anos que ele está esgotado. Então você só consegue assistir jogos com um revendedor. E isso aí é mais tranquilo, só que também é mais caro, né? Porque é o pessoal que tem o ingresso e vai vender mais caro. Então tem razão. Além disso tudo que a gente falou, ainda tem a questão de que Green Bay é a menor cidade dos Estados Unidos a ter um time da NFL. Green Bay tem mais gente que assiste os jogos do que quem mora na cidade. A cidade cabe no estádio. Isso, exatamente isso. Porque vem muita gente de Wisconsin, vem muita gente da região, né? Se eu não me engano, a cidade de Green Bay tem 30 mil habitantes e o estádio tem uma média de 80 mil pessoas, sabe? É bizarro. Então, além de tudo isso... 300 mil donos. Exato. Que os donos dos times são os torcedores. Os torcedores que são acionistas. Isso é muito legal. A filosofia de Green Bay, assim como a do Seahawks também, para torcedores, é muito legal. Acho que assisti um jogo lá no estádio do Seahawks, agora não lembro o nome, que mudou o nome do estádio agora de novo. Era CenturyLink Field, virou Lumen Field. Nossa, deve ser muito legal assistir um jogo lá, porque é o estádio que proporciona o maior barulho da torcida, justamente por causa da forma que a engenharia colocou a estrutura de ferro para aumentar a vibração do som, tanto que já foi registrado o terremoto. Exatamente. Naquele retorno do Beast Mode do Marshall Lynch. Cara, isso é incrível, né? Além do estádio ser arquitetonicamente criado para ter barulho,
eles ainda conseguiram provocar um pequeno terremoto, assim, é incrível. Foi 2,1 graus na escala Richter, se exatamente. E eles sempre tentam reproduzir. O estádio dos Chiefs é parecido com isso, nesse sentido. Também é um estádio muito barulhento. E a maior briga entre as torcidas pelo mais barulhento, né? Exato. E os Seahawks. E os Seahawks. Isso é muito legal, porque todo mundo ganha, assim. Eles ficam parecendo uns malucos lá. Só que, pros jogadores, tem gente que fala que jogar contra os Seahawks em casa é um inferno, assim. É um inferno. Certeza. Porque você não consegue se ouvir, sabe? Delay of game o tempo todo. O tempo todo. E ano passado, por isso que foi até tão triste. Então, esse ano eu tô muito curioso para ver isso de volta, porque a galera agora vai ainda mais em peso, né? E por mais que não encham um estádio, vão fazer barulho pra caramba. Nossa, com certeza, cara. Mas pelo que eu vi, o único estádio que ainda não tá liberado para ter 100% é os Colts. Que é o... Caraca, tô esquecendo. Lucas Oil Stadium, que é o estádio dos Colts. Ele é o único que não teve liberação para ter capacidade de 100%. Todos os outros estádios nos Estados Unidos vão ter 100% da capacidade. É como nós estamos em junho, ainda talvez até o início da temporada deve liberar alguma coisa. Se não até o início da temporada, até metade da temporada tem uma liberação. Com certeza. Porque, querendo ou não, é o que alimenta a NFL, né? A instituição NFL. E por mais que a gente pense, esse ano eles tiveram que reduzir o teto salarial, né? O cap. Exato. Justamente por conta da falta de torcida no passado. Esse ano, voltando torcida, ano que vem vai aumentar de 175 para uns 225. Mas vai aumentar muito. Vai aumentar pelo muito. Menos. Isso é legal pro pessoal que não conhece. A NFL tem esse teto salarial, que é uma forma de deixar mais paritário, né? Deixar as equipes mais equilibradas. E o teto salarial é um valor definido de acordo com o que os times ganham. E isso vem muito de ingressos. Então teve uma redução muito grande. E foi por isso que muitos times seguraram a mão um pouco em trocas esse ano, porque o teto tá muito baixo. Mas ano que vem, nossa... Ainda mais tinha time que, por conta da redução, tava muito acima do teto salarial. Tiveram que reduzir, mandar a gente embora, trocar a gente. O Patriots se deu bem por causa disso, que tinha um limite muito bom para gastar. Tinha um limite muito bom, e a NFL ainda deu uma opção para os times esse ano, que é de fazer um contrato meio fake. É um contrato tipo, você começa esse ano, mas só começa a pagar no ano que vem. Que foi uma puta estratégia, porque aí esse teto salarial não vale para muita coisa, fica só pro ano que vem. Mas tinha times como o Saints que estavam 50 milhões de dólares acima do teto. Então eles tiveram que... Eram 64 milhões. Isso, exatamente. O Saints e... o 49ers não estava muito acima, não. O 49ers, pelo contrário, acho que tinha espaço no salary cap. Era um dos que tinha espaço. E aí os melhores times eram os Jets, os Jaguars e os Patriots, em teto salarial. Eu falo isso porque assim, o teto salarial é colocado para tentar não haver disparidade entre uma equipe e outra, e mesmo assim a gente ainda vê, né? O Patriots ficou numa hegemonia basicamente 20 anos, com um pequeno espaço, né, entre final da década de 2000 e início da década de 2010, que ficou um tempo sem chegar no Super Bowl, mas ainda assim, mandando ver. E como os comentaristas falam, né, o Bill Belichick não é muito de ficar gastando em free agents. Exato. Ele prefere apostar no draft. Esse ano não teve escolha, teve que ir para free agents e aproveitar que tinha espaço e draftar. Isso. E alguns times acabam não conseguindo o mesmo sucesso, como a gente estava falando mais atrás, existem primeiras escolhas que decepcionam. Né? Um monte. O Chicago Bears está cansado de ver isso. Isso que é legal. A NFL ela tem ferramentas para deixar a liga mais igualitária. Ou seja, ela tem o teto salarial e ela tem a questão do draft de que os piores times escolhem os melhores jogadores. Isso é genial, porque realmente dá essa prioridade. Mas os Patriots, por exemplo. O teto salarial dos Patriots começou a reduzir comparado aos outros times, porque era o time que estava sempre ganhando, sempre. Isso também influencia no teto salarial. E os Patriots sempre tinham escolhas tardias no draft. Por que os Patriots continuavam ganhando? Porque tem outros elementos. O elenco, os técnicos, a adaptabilidade, a sua habilidade de conseguir mudar as suas formações conforme a NFL ia avançando. Então, tipo, os Patriots fizeram isso com muito talento. E tem times como os Browns, por exemplo, que tiveram primeiras escolhas direto, nesses últimos 20 anos, o tempo inteiro. E só agora conseguiram melhorar e ir para playoffs pela primeira vez desde 95. E é um time que, assim,
por mais que eu não seja torcedor deles, eu tô torcendo pra dar certo, porque... Todo mundo fala, tipo, pô, pelo amor de Deus. Eu assisti aquele filme, inclusive eu vi por indicação num dos vídeos seus, dos filmes sobre futebol americano, o do Kevin Costner, A Grande Escolha. A Grande Escolha. Nossa, eu falo assim, meu, dá dó dá dó dos Browns, porque foi tanto... É um time que teve uma história campeã lá atrás, lá para 50, e que 40, 50. Há muito tempo não sabe o que é chegar num Super Bowl. Exato. Então sofreu demais. Lógico, teve a mudança para Baltimore, que não conseguiram levar o nome de Browns, teve toda aquela briga judicial, voltaram a montar o time, voltaram em 99, e aí então continua a decadência, vamos dizer assim, do Browns. Pô, você manja muito da história, é isso mesmo. Então, assim, agora tá começando a subir. Eu tô torcendo para dar certo. Eu acho que o Mayfield joga pra caramba. Talvez não tenha um teto tão alto, mas eu acho que ele joga bem. A equipe que está sendo montada em volta dele, eu acho que está muito legal. Torcendo para eles irem melhor esse ano. O Steelers, eu acho que não vai tão longe. Porque, querendo ou não, o Big Ben já está no finalzinho. É como diz o pessoal do The Playoffs, né? O Tom Brady, ele come tofu. Os outros comem churrasco, queijo, hambúrguer, exatamente. Então, a saúde de um diz como ele vai se manter por tanto tempo, enquanto a gente sabe que a alimentação também envolve bastante isso. Não, e ainda tem a questão de contrato, porque o Aaron Rodgers é um cara que se cuida, e mesmo assim é capaz dele sair dos Packers agora por causa do general manager. Exatamente. Então é muito difícil contar com o jogador por muito tempo. Eu também acho que os Steelers, talvez eles mandem bem esse ano ainda, mas eu acho que eles infelizmente estão perto de uma quedinha aí. Eu acho que ano que vem já vem escolha de QB no draft. Pode ser. Porque eles não têm reserva, né? Não vai rolar. O reserva do Roethlisberger é muito ruim. É o Miles Rudolph, né? É o cara da capacetada lá, né? Não, acho que não. E você acha que alguém vai tancar esse ano? Cara, eu acho que não. Eu sou contra essa parada de tanque, porque eu entendo a lógica completamente, né? Que é o cara ir mal para ter a escolha de propósito para ir bem no ano que vem. Só que a NFL ela tem uma ética de não fazer isso, por quê? Porque um ano, a média para um jogador da NFL é de 3 anos, né? Ou seja, um jogador que entra na liga, ele tem uma média de ficar 3 anos na liga. Tem gente que fala que é 1 ano e meio, depende da posição e tudo mais. Então, 1 ano para um jogador é muita coisa. Então, um time desperdiçar 1 ano de um jogador só porque eles estão tentando melhorar no ano que vem é antiético, é ruim para o elenco. Isso porque a gente só está pensando nos jogadores. Ainda tem técnicos que estão sempre com o que eles falam de hot seat, né, com a cadeira quente. Eles sempre estão sendo avaliados. Então, 1 ano ruim já coloca o técnico numa posição ruim. Então, eu entendo a teoria do tanque, mas é errado. Os times às vezes fazem. Eu acho que os Dolphins deram uma bela de uma tancada não passado anterior, mas não é legal. Não é legal porque acaba indo contra o elenco, indo contra os jogadores e os funcionários, sabe? Mas se fosse para palpitar de um time que pode mandar mal esse ano, eu acho que são os Texans. Não tem jeito. Foi o que eu coloquei também no Instagram do The Playoffs. Nossa, os caras estão numa situação muito ruim. Muito ruim. A situação do Deshaun Watson, não, do Deshaun Watson. Do Deshaun Watson, tá totalmente imprevisível, a gente não sabe o que vai dar os processos dele, se vai ser provado o que ele fez, se não vai ser provado, quanto tempo ele vai ficar parado, a reserva não é lá grande coisa, o time não fez grandes investimentos, então a situação perdeu dos gente. Que nem, ano passado achavam que os Jets iam tancar, né, para pegar o Lawrence. Só que se tancasse, não era proposital, porque o time era ruim mesmo. Era do time ser ruim mesmo. O Sam Darnold, o quarterback, eu não acho ele ruim de tudo. Ele tem limites? Tem, mas eu acho assim, o time ao redor dele não era bom. E então, o técnico? Poderia colocar lá o Aaron Rodgers, poderia colocar o Tom Brady lá, não ia dar certo. Exatamente. Então... E foi engraçado, porque os Jets acabaram ganhando dos Rams, que são um baita de um time no ano passado. E aí os Jaguars ganharam na primeira semana, e aí 15 derrotas depois. Os Rams agora estão com o Matt Stafford. E isso vai ser, olha, eu coloco os Rams como indo muito longe, viu? Vai dar trabalho pro meu 49ers. Ah, com certeza. Essa é uma das divisões mais competitivas da NFL. Nossa, não tem jeito. É que nem todo mundo fala. O 49ers terminou o ano passado com... Foi 10-6 ou 11-6?
Os 49ers? Eu não lembro. Eu sei que tinha muito mais vitórias do que time que passou para o wild card, que foi negativo, Com certeza. Né? O Washington Redskins, eles, por conta da divisão, que é muito ruim. Os Redskins, a nossa não, já é muito boa, né? A NFC West é a melhor, ou uma das melhores que existem. Por conta desse equilíbrio. Aí vem a injustiça da regra, né? Vai passar o melhor de cada divisão, mesmo que o melhor da divisão seja o Washington, que fez 7-9, por exemplo. A gente entende que é para tentar equalizar, exato, né, a situação, para não ficar, por exemplo, se fosse os melhores da NFL, provavelmente algumas divisões iam ficar sem nenhum representante na pós-temporada. Mas, na minha opinião, a pós-temporada tem que ser só os melhores mesmo. Porque aí é quem tá lutando, né? A vantagem é, um time desse, o Washington de repente dá uma reviravolta no time no wildcard e depois consegue passar para a final da conferência e chegar no Super Bowl, isso pode acontecer. Foi que nem Santo André ganhando do Flamengo a Copa do Brasil em 2004. Exatamente. O Washington deu muito trabalho para os Buccaneers do Tom Brady. Os Buccaneers dominaram o jogo, mas teve momentos ali que parecia que o Washington ia bem. E em 2007, que é aquele ano que eu não quero lembrar, os Patriots fizeram uma temporada 16-0. A única vez na história. Ganharam playoff. Os Giants, eles fizeram, se eu não me engano, 10-6, 9-7, uma temporada bem mais ou menos. Foram para o Wild Card e ganharam o Super Bowl, sabe? Então... Isso é muito legal, isso é uma coisa muito interessante. A criptonita de Foxborough, pois chama Eli Manning. Não, e aí quando chegou em 2012 a vingança, foi de novo, então... E foi um jogo bom, viu? Até doido. Nossa, foi. Eu gostei demais. Eu acho que assim, até hoje, o pior Super Bowl que eu assisti foi justamente o Patriots e Rams, que foi muito pouco fraco em pontos, né? Foi muito mais defesa do que ataque. Então, assim, é o que foi um pouco mais decepcionante por conta da pontuação. Foi chato mesmo, porque o pessoal gosta de ver ponto, né? Aquele Falcons e Patriots, o meu a virada mais hoje. incrível que eu já assisti. Eu falei assim, não acredito. Os caras relaxaram no quarto. Exato. Eu falei assim, já ganhamos. Exato. Assim, o povo esquece, do outro lado tem Tom Brady, tem Bill Belichick, tinha Gronkowski ainda, né? Tinha. Se eu não me engano, o Gronkowski estava lesionado no Super Bowl, mas tinha o Edelman, que mandou muito naquele Super Bowl. Aquele jogo é o mais incrível que eu já vi na minha vida, principalmente porque quando teve o show da Lady Gaga no intervalo lá, eu já tava triste, o jogo tava 21-3, tava triste pra caramba. Depois ficou 28-3. Nossa senhora. E aí quando começou a acontecer, eu fiquei maluco, eu não dormi aquela noite, sabe? Foi o show que quase acabou com a fama do Everaldo Marques, né? Você é ridículo. Todo mundo criticando, coitado. Ele fala isso como um elogio, né? Pra todo mundo que é bom, você é ridículo, né? Aí o povo começou a chover no Twitter que quem é ele pra falar de Lady Gaga, não sei o que. Não, gente, é um elogio. Mas essa é a parte legal do Super Bowl. O pessoal pede muito, e eu sei que você também gostaria, de ter heavy metal no show do intervalo. Eu adoraria. O último que teve, acho que foi Metallica. Metallica eu não aguento mais ver. Metallica foi no Super Bowl? Não teve Metallica ou foi Aerosmith? Aerosmith foi. O Metallica, se foi em outro jogo, não foi em Super Bowl. E mesmo assim, Metallica é bem mais tranquilo, vai. Só que o que a galera não entende é que eu concordo que o heavy metal combina muito mais com a NFL, porque é rock e é legal. Mas o show do intervalo do Super Bowl é a oportunidade de trazer gente que não acompanha a NFL. Exato. Então, é por isso que o show sempre é pop. Porque você coloca a Lady Gaga, vai vir uma galera que nunca assistiu futebol americano, mas que ama a Lady Gaga. Porque, quem sabe, fique pra ver o jogo, entendeu? Beyoncé com J-Lo. Exatamente. Foi. Nossa, minha esposa... Foi Shakira. Shakira com Jennifer Lawrence. Minha esposa gosta pra caramba. Eu aprendi a gostar de Beyoncé, Shakira, J-Lo por causa da minha esposa. E foi um baita show. Lady Gaga eu não gosto muito, mas assim, é gosto meu, mas também foi um baita show. Foi um showzaço, No ano passado eu não acompanhei, porque eu fui fazer alguma coisa na hora do intervalo. Foi o The Weeknd. Foi um showzaço também. Foi só o finalzinho do show. Foi um showzaço também, porque é que não tinha público, né? Então ficou meio triste, assim, mas foi um showzaço. E quem começou com isso daí foi o Michael Jackson em 93. Né?
Não, e o curioso é que no Super Bowl muita gente vai, não é nem pelo jogo, é pelo show. Exato. Eu ia perguntar exatamente sobre esse show do Michael. Exato. Na hora que você falou. Pode falar aí, Mika. Não, eu ia perguntar se foi no Super Bowl aquele show que ele saiu de vários cantos do estádio com vários dublês dele. Isso, Nossa, eu é amo isso esse show mesmo. de paixão. É um dos meus preferidos dele, porque eu sou muito fã do Michael Jackson. Não, e olha que interessante, até 93, os shows do intervalo eram sempre coisas da Disney, porque era sempre exibido pela ABC, que é uma emissora da Disney, né? Então eles pegavam, tipo, sei lá, Indiana Jones, por quê? Essa é a genialidade. O show do intervalo é o horário em que as pessoas vão embora, então você não faz coisa no intervalo. Aí a NFL pensou, pô, e se a gente fizer coisa no intervalo também? E aí o Michael Jackson, ele foi patrocinado pela Pepsi para fazer esse show, né? E o show começa com ele lá no placar, lá lonjaço, que era um dublê e tudo mais. Uhum. Ele aparece lá em cima dançando e não sei o quê, e quando ele aparece no palco embaixo, é uma curiosidade muito interessante, porque ele começa parado, assim, olhando para o lado com óculos escuro, né? E o que tava na coreografia é que ele falou assim, ó, quando eu virar a cabeça e tirar o óculos, começa a música. E ele ficou 4 minutos parado, numa mesma posição. Num show de 20 minutos. Num show de 20 minutos. E a emissora ficou maluca, porque, tipo, ficou todo mundo assim, cara, é o minuto mais caro da televisão. Mesmo em 93, já devia custar os seus $600 mil cada comercial. E o Agora Michael tá uns Jackson... 2 milhões pelo menos, né? 2 milhões pelo menos, é por aí mesmo. E o Michael Jackson, que é simplesmente o maior artista pop de todos os tempos, ele tem a coragem de, no show do Super Bowl, ele fica 4 minutos parado. Dá pra ver isso no YouTube. Ele fica parado assim e todo mundo fala... Puta, é um boneco de cera, ele desmaiou, o que tá acontecendo, né? E aí ele vira a cabeça, tira o óculos e começa o show, que é um dos melhores shows que tem. Então, puta, eu sou fãzaço, esse show dele, porque foi a partir daí que mudou tudo, sabe? Foi a partir daí que começou a ter show pop no intervalo, e que foi muito legal. Uhum. Não, eu quando tá nessa intertemporada, vira e mexe, tá com um jogo aqui de futebol americano no YouTube, vou fazer minhas coisas, tá lá. Eu tava acompanhando agora recentemente o São Francisco 49ers e Packers, eu acho que foi no Divisional Round do Super Bowl passado, né? Do retrasado. Que foi final de conferência. Final da conferência, isso. Jogaço. Que foi o que levou o São Francisco pra derrota no Super Bowl contra os Chiefs. Exato, que os Packers naquele jogo foi uma tristeza. Eu falo assim, a hora que eu falo assim, eu vejo o jogo, revejo o jogo, aí depois eu falo assim, eu coloco aí Super Bowl ao vivo. Aí vai pro canal da NFL. Aí eu vejo um monte. Aí eu vejo todos os São Francisco da década de 80 e 95. Aí eu vejo os Dallas Cowboys. Eu Lendário. vejo. Aí eu falo assim, caramba. E tá, o povo fala assim, mas tá em inglês. Eu falo assim, deixa eu falar em inglês. Algumas coisas eu entendo, outras eu não entendo. Não tem problema. Eu tô interessado em ver o jogo. Não, e eu sou fascinado na história da NFL. Às vezes eu não tô fazendo nada também, eu vou pra eu ponho, tipo, Super Bowl 15. Sei lá, nem lembro qual que é, assim, sabe? E aí assisto, sabe? É sensacional. É isso mesmo que a gente tem para hoje. Cara, Golim, muito obrigado por ter aceitado fazer essa live com a gente. Foi um prazer gigantesco estar aqui reunido com você. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, ou tem alguma curiosidade para fazer sobre o Golim, sobre o trabalho dele com o Golim Sports, pode fazer à vontade, só interromper, levantar a mãozinha aí do Meet, colocar aqui no chat também. Sinta-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem para o Golim, tá? Mas foi um prazer gigantesco, cara. Muito obrigado por aceitar. Eu desejo toda a sorte do mundo no seu trabalho, tanto no seu trabalho, vamos dizer assim, no trabalho comum, quanto no seu trabalho com Golim Sports, tanto o site quanto o canal. E eu acompanho. Sempre que eu preciso colocar algum vídeo, eu sempre procuro lá, eu coloco algumas coisas para os meninos na sala do Classroom, junto com a parte teórica, documental, né? Então, e depois eu faço uma live com eles para justamente também fazer a minha parte da explicação dos temas que a gente está trabalhando. A última aula foi sobre as regras da NFL e também sobre as faltas e os equipamentos. Legal. Então, a gente tá trabalhando dessa forma. Que demais, cara. Se esse ano voltar, o presencial, aí já no segundo semestre vai ter a parte prática. Que é o mais legal. O que muitos estão querendo. O que muitos estão querendo já faz um bom tempo. Isaac,
De verdade, muito obrigado. Se quiser concluir, eu só ia agradecer mesmo, porque foi muito bacana. Eu amo falar de futebol americano, eu sou completamente viciado nisso, e você é muito gente boa. Desde que você me mandou mensagem, eu sabia que seria muito legal. Então, valeu Mesmo. O Golim Sports está crescendo, hoje é o maior canal de futebol americano do Brasil, mas a ideia é que o Golim Sports seja o maior portal de futebol americano da América Latina, que é o que a gente divulga, assim. Então, é um prazer para mim, é um sonho que eu estou realizando de poder falar sobre isso e ter gente que acompanha, e momentos como esse, em que eu converso com as pessoas e tal, é o que faz tudo valer a pena. Então, obrigado mesmo pelo convite. A professora Michela aqui também colocou, obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Então, eu acho que eu, encerrando aqui a nossa live, acho que ninguém mais falou, ela colocou que é muito gratificante a sua presença na live, professora Muito Michela obrigado. colocando isso. E eu fico à disposição, sempre que quiserem pode chamar. Tá, joia, pode crer que se precisar, eu entro em contato de novo. Valeu mesmo. Então, a gente vai trocando mensagem aqui pelo WhatsApp. Combinado, quando quiser. Só parar aqui a gravação.